Olá, estamos iniciando hoje a unidade 1 da disciplina Didática, que tem como título Educação, Pedagogia, Didática e o Ensino, Conceitos, Concepções e Relações. Os tópicos desta aula: conceitos, concepções e relações fundamentais da disciplina, a relação entre didática, ensino e aprendizagem, a importância da didática na formação docente e temas atuais da didática. Para compreendermos a disciplina de didática, nós precisamos compreender também alguns conceitos e algumas categorias que são fundantes da disciplina de didática. Quais seriam essas categorias, esses conceitos? Conceito de educação, pedagogia, didática e ensino. Então, o primeiro conceito que nós vamos trabalhar hoje é o conceito de educação, que em português vem de educar, que deriva do latim educare, que é um derivado de ex, que significa fora ou exterior, e do cere, que tem significado de guiar, instruir, conduzir. Ou seja, no sentido literal, o significado literal de educação é de guiar para fora, conduzir ao conhecimento. E esta condução, ela pode ser entendida no sentido amplo e restrito. A educação em sentido amplo, ela representa tudo aquilo que pode ser feito para desenvolver o ser humano. E no sentido estrito, representa a instrução e o desenvolvimento de competências e habilidades. Ou seja, educar vai além do ensinar e envolve a garantia da manutenção e reprodução dos saberes construídos pela humanidade. Então, nós somos frutos de uma construção histórica da humanidade, de saberes, valores e tradições, e a educação é um instrumento para que esses saberes, essas tradições, essa cultura sejam repassados para as futuras gerações. Então, se analisarmos do ponto de vista das dimensões que envolvem o ato de educar, quais seriam essas dimensões? A dimensão humana, a dimensão política e social, podemos afirmar que ensino centra-se na transmissão de conhecimento, enquanto a educação visa a transmissão dos valores necessários ao convívio social. E qual seria esse objetivo, da educação? De fazer funcionar a sociedade de acordo com os códigos morais e sociais estabelecidos pelos indivíduos. E é justamente este caráter amplo da educação que estamos nos referindo. Então é preciso compreender que a educação acontece num contexto social diverso e direcionado por interesses de frações da sociedade. É preciso compreender que na sociedade de classe em que vivemos não existe neutralidade educacional, porque nesta sociedade coexistem agrupamentos de indivíduos com realidades, interesses e oportunidades diferenciadas. Então, deste modo, de acordo com José Carlos Libânio, ele diz que o objetivo da educação é prover os indivíduos dos conhecimentos e experiências culturais que os tornam aptos a atuar no meio social e transformá-lo em função de necessidades da coletividade, ou deveria ser em função da necessidade da coletividade. Então, portanto, a educação ela pode ser formal e informal. A educação formal é aquela desenvolvida ou adquirida nos espaços formais para o desenvolvimento do ensino, tendo a escola como principal instituição. É através da escola que se materializa a formação pela qual o educando torna-se capaz de fazer análises científicas, críticas e reflexivas a respeito da realidade que está inserido ou nos diversos contextos societais. Então, o professor, nesse contexto, ele torna-se o principal responsável pela educação formal. A educação formal possui, portanto, a função de preparar o educando para atuar efetivamente junto à sociedade. Para tanto, oferece o conhecimento científico. O conhecimento científico é que tem que ser socializado nas salas de aula. Então, Danilo Gandin, que é um educador, ele diz que a educação formal possui 3 objetivos básicos: a formação da pessoa humana, o desenvolvimento da ciência e o domínio da técnica, sendo esses 3 fatores indispensáveis para que o homem consiga se inserir na sociedade. Já a educação informal, que sempre ocupou um papel fundamental na sociedade, ela que tem como objetivo primordial estabelecer padrões referendados e aceitos de comportamento social. Ou seja, a educação informal ela preocupa-se com as relações sociais estabelecidas no cotidiano das pessoas e dos indivíduos. E a família é a principal instituição responsável por este tipo de educação. Enfim, é importante que se diga que a educação formal ou informal possui um papel fundamental, porque é através do processo educacional que preparamos as novas gerações para atuar em todas as esferas da sociedade. Educação e cultura. Educação e cultura são
categorias interdependentes, ou seja, ao nascer, nós já estamos inseridos em um grupo social, onde existe uma cultura. E o repasse ou assimilação dessa cultura, ela se dá pela educação, que no caso é informal. Mas o importante que se compreenda é que estas concepções ou princípios da educação, elas sofrem alterações de acordo com a evolução histórica da humanidade. Então, as concepções de educação, elas vão se modificando de acordo com a história da humanidade. Então, essas concepções, elas estão em pleno movimento. Então, as concepções de educação, elas acompanham o movimento do real, da realidade da história, e sofrem influências do momento histórico, do momento social, econômico e científico. Então, vários foram os pensadores intelectuais que, no decorrer da história da humanidade, eles foram atualizando, compreendendo a prática educacional de acordo com as épocas históricas. Então, essas concepções, elas seguem interesses conservadores ou interesses emancipadores. Então, o importante é que se compreenda o caráter de não neutralidade da educação e que nós, educadores, temos que conhecer a história destas concepções para atuarmos de maneira consciente em nossa sala de aula. Então, eu trago aqui um link que é de um livro em que você vai perceber, são várias, a história das concepções da educação, o nome de vários estudiosos, de educadores na história, né, desde a Grécia. Um outro conceito que nós precisamos compreender é o conceito de pedagogia, que é importante, né, para o conhecimento da didática. Então, no sentido etiológico, a palavra pedagogia, ela deriva dessas duas palavras em latim, que quer dizer criança e condução. Então, a pedagogia é a ciência e a arte da educação. A ciência que estuda, analisa sobre a arte de educar. Então, é responsável pela formação didático-pedagógica dos profissionais que atuam na educação. E qual seria o objeto de estudo da pedagogia? O objeto de estudo da pedagogia é a própria educação e suas dimensões e relações. Ou seja, a pedagogia traz para o debate o processo educativo e que tipo de homem de sociedade queremos formar, que tipo de homem e sociedade queremos deixar como legado para as futuras gerações. Então, a pedagogia, ela afirmou-se como ciência do ensino, na tentativa de compreender o fenômeno educativo e sua intervenção intencional na sociedade. O sujeito da pedagogia é o ser humano enquanto educando. Então, vocês podem acessar o texto de um link que está disponibilizado no AVA, que traz o histórico dessas concepções, grandes nomes da história da educação, assim como vocês devem ler a apostila disponível no AVA. Um outro conceito que nós precisamos compreender é o conceito de didática, que é o conceito da disciplina. Então, a palavra didática vem do grego, que se pode traduzir como a arte ou técnica de ensinar e instruir. Então, a didática é, portanto, o ramo da pedagogia que se ocupa dos métodos e técnicas de ensino destinados a colocar em prática as diretrizes da teoria pedagógica, das teorias pedagógicas, ou seja, é uma área do conhecimento que estuda os diferentes processos de ensino-aprendizagem. A origem da didática, nós temos como pai da didática o Amos Comenius, ou Comênio. Então, na apostila de didática, se vocês observarem na página 195, a autora afirma que a partir do movimento da Renascença Europeia do século XV e XVI, um movimento de caráter humanista e antropocêntrico, ou seja, saindo do modelo teocêntrico em que Deus estava no centro de tudo, esse movimento trabalhava na perspectiva do homem como centro de tudo. Então, foi nesse contexto que surge a didática, no século XVII, inaugurando um campo de estudo diferenciado para se pensar a educação. Então, a partir do surgimento da didática como disciplina, emergem reflexões sobre a importância de se centrar a educação no homem e pelo homem. E como grande referência da época, e foi considerado o pai da didática, nós citamos o Comênio. Os estudiosos da área da didática afirmam que ele era reverenciado pelo seu humanismo e pela sua vanguarda, por ter uma visão globalizante da educação. Ele era atraído pelas várias dimensões ou áreas do conhecimento e acreditava que o saber verdadeiro deveria proporcionar a formação integral do indivíduo. Então, uma frase emblemática e conhecida de Comênios é a frase em que ele defendia ensinar tudo a todos, né? Então, ainda na apostila, na página 195, a autora afirma que Comênios escreveu, dentre outras obras, a Didática Magna.
o que veio a constituir uma ciência sob o princípio da arte de ensinar tudo a todos. Então, compreende-se nesta frase que a escola tem um compromisso de formar futuras gerações, tendo como princípio que o ser humano é dotado de capacidades intelectuais e cognitivas, então, portanto, ele pode aprender. Então, cabe à escola propiciar instrumentos e espaços para atender às necessidades individuais de cada indivíduo. Quanto aos aspectos ou dimensões da didática, dimensão política, técnica e dimensão humana, nós devemos compreender que, como a educação, a escola está inserida na sociedade, a didática também é influenciada pelos fatos sociais de cada tempo histórico. Então, deste modo, a didática tem dimensões políticas, que são todos os conteúdos, políticas, definições para a educação de um país, que influencia diretamente na escola. Então, o exemplo disso é a reforma do ensino médio do governo Temer, que foi orquestrada e promulgada tendo como base os interesses econômicos e políticos de uma determinada fração da sociedade. E se o governo ou o Estado implementa uma reforma, ela necessariamente trará impactos na sala de aula e, portanto, nas concepções da didática. Outra dimensão da didática é a dimensão técnica, porque a didática é também um conjunto de técnicas de como ensinar. E a outra dimensão é humana, porque a didática está articulada a pessoas ou sujeitos da ação pedagógica. E dependendo das concepções de cada indivíduo, estabelece na sala de aula determinadas relações humanas. Através do ensino, portanto, e da didática, formamos pessoas ou futuras gerações. E é por isso que afirma Maceto, a didática como reflexão é o estudo das teorias de ensino e aprendizagem aplicadas ao processo educativo que se realiza na escola, bem como dos resultados obtidos. O último conceito que nós precisamos compreender é o conceito de ensino. Então, eu trouxe uma frase do Freire que ele diz: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou sua construção. Então, ensinar requer bom senso e comprometimento, saber ouvir, respeitar e ser coerente. Eu acredito que, mais do que nunca, qualquer profissão deve primar pelo bom senso, pelo compromisso profissional. No mundo de rápidas transformações e de novas tecnologias, de agrupamentos diferentes de pessoas, agrupamentos que se diferenciam pela religião, raça, classe social, é preciso compreender que o ato de ensinar é um ato revolucionário ou é um ato conservador. Eu penso que é preciso saber ouvir, respeitar e ser coerente nas atitudes. Ao ensinar, o professor estará formando novas gerações e estas gerações ensinarão as próximas. É preciso ter consciência de que tipo de sociedade pretendemos ter. Por isso, a competência técnica é algo fundamental na formação do professor. Quando falo competência técnica, eu refiro-me aos conhecimentos específicos da nossa profissão, dos saberes da profissão docente, e que a didática tem papel fundamental. Então, a diferença entre ensino e educação, eles são conceitos dependentes e interdependentes. O ensino está mais voltado para a instrução e a educação para a formação de valores. Então, todos esses conceitos, eles são importantes para a disciplina de didática. A relação entre didática, ensino e aprendizagem. Então, a didática como área da pedagogia, ela estuda o fenômeno ensino. Então, a didática é uma das áreas da pedagogia e tem como objetivo estudar o fenômeno do ensino. Então, é a didática que nos faz refletir a sala de aula, o nosso papel como professor, o papel dos alunos e que relações se estabelecem na sala de aula. E que estas relações nem sempre são harmônicas, mas que mesmo estas devem primar pelo respeito às individualidades. Então, é nesse sentido que o Exupéry, ele diz: aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si, levando um pouco de nós. Então, essa frase emblemática do livro do Pequeno Príncipe nos faz refletir que somos seres sociais e, portanto, estamos diuturnamente tendo contato com outras pessoas e situações do cotidiano que exigem formas diferenciadas de ação. Então, e quando Exupéry ele fala que cada pessoa que passa por nós deixa algo de si, podemos, por analogia, dizer que o professor sempre deixa ensinamentos e que cada aluno também nos impregna de suas formas de ver e conceber o mundo. Portanto, nesse processo dialético, todos aprendem e ensinam. E isso é um princípio básico da educação e do ensino. Todos aprendem e todos ensinam. Então, o processo de ensino-aprendizagem é o papel fundamental da didática.
A didática é que vai dar suporte para a ação pedagógica. É através dos conhecimentos da didática que o professor poderá agir. Quando estudamos na didática sobre ensino, aprendizagem, professor, aluno, conteúdos, avaliação, quando nós planejamos nossas aulas, eu estou usando os conhecimentos da didática, os conhecimentos de Comênides, de todos os educadores, pedagogos e intelectuais da área que nos deixaram como legado. Então, não há uma única forma, nem um único modelo de educação. A escola não é o único lugar onde ela acontece, nem o ensino escolar é a sua única prática, nem o professor o seu único praticante. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? A educação, ela revela-se de forma diferente, tanto quanto o mundo a que se refere. Então, não há docência sem discência. O papel do professor é o de planejar e oportunizar um espaço para que o aluno aprenda. Mas, apesar desse papel de condutor do processo, ele não se coloca como peça fundamental, porque o fim maior dessa atividade de ensinar é transmitir e socializar conhecimento. Para tanto, precisa de um outro polo, que é o aluno. Mesmo essa interdependência não coloca um ou outro no centro, porque o primordial é o conhecimento. Na docência e na discência, o ponto central é o conhecimento. Então, nesse processo de interdependência dos dois sujeitos pedagógicos, esses dois sujeitos pedagógicos, eles são importantes. Eles em parceria que fazem o conhecimento acontecer. Portanto, não há ensino verdadeiro se os alunos não desenvolvem suas capacidades e habilidades mentais. Se ele não assimila conhecimento, não é ensino. Podemos dizer, então, que o processo didático é o conjunto de atividades do professor e dos alunos sob a direção do professor. Nessa concepção de didática, os conteúdos escolares e o desenvolvimento mental se relacionam reciprocamente, pois o progresso intelectual dos alunos e o desenvolvimento de suas capacidades mentais se verifica no decorrer da assimilação ativa dos conteúdos. E quando eu falo assimilação ativa, estou defendendo que a prática educativa em sala de aula tem necessariamente ser dialógica, com a participação do aluno no manuseio dos conteúdos. A importância da didática na formação docente. Acho que depois de tudo isso que nós já conversamos, já ficou claro qual é a importância. Então, vamos só citar alguns pontos que eu considero relevantes. Então, a didática trata dos objetivos, condições e meios de realização do processo de ensino, ligando meios pedagógicos didáticos aos objetivos sociopolíticos. Então, a didática, ela relaciona o ensino à sociedade e seus interesses. A didática é uma disciplina que estuda o processo de ensino no seu conjunto. Então, ela estuda todo o processo e instrumentaliza para atuar com competência em nossa área. Ela ajuda o professor na direção e orientação das tarefas do ensino e da aprendizagem, fornecendo-lhe segurança profissional, ou seja, ela otimiza, organiza e dá segurança à tarefa de ensinar. Então, como diz Libânio, a didática trata da teoria geral do ensino. Temas atuais da didática. Assim como eu falei que a educação ela acompanha o contexto histórico, a didática não seria diferente, né? Então, eu trouxe basicamente 4 temas atuais, que eles são interdependentes, eles estão interligados. Então, o primeiro é o contexto social e conjuntura mundial e a mudança de paradigmas. Então, nós não podemos mais pensar em ensinar tendo como pressuposto o paradigma tradicional. O nosso contexto político e social requer novas formas de pensar o ensino, sob pena de ficarmos defasados ou obsoletos. Os nossos jovens aprendem de maneira diferente. A chamada sociedade Y, que é uma categoria, uma denominação muito utilizada ultimamente, ou seja, quem é a sociedade Y? É a juventude digital. É aquela juventude que tem acesso a todo tipo de informação. E essa juventude, ela exige do professor novas metodologias e abordagens de ensino. E uma dessas esse novo paradigma, novas metodologias, está assentado na denominação que está sendo muito utilizada hoje, que é a educação 4.0 e as salas inteligentes. Então, o modelo 4.0 de educação consiste em uma abordagem teórico-prática avançada para a gestão, docência e discência na educação formal, básica e superior, que se sustenta em pilares construídos em conhecimentos de base científica e tecnológica. Então, na educação 4.0, a ideia é promover a integração de tecnologias e os educadores, fazendo essa articulação
que os educadores possam aprender a usar diferentes tipos de mídia como ferramenta de aprendizagem, ou seja, é o modelo de educação que atenda às necessidades dessa geração digital e tecnológica, dessa geração Y. É a educação, como bem fala o professor Cassiano Zeferino, do ITA, ele diz que de alguns anos para cá, houve uma mudança no perfil dos estudantes e a forma como eles lidam com a informação e a produção do conhecimento. Então, a educação 4.0 também chama atenção para o processamento do excesso de informações disponíveis. Então, não basta só receber informações. Os alunos eles precisam ser capazes de fazer uma gestão dessas informações para produzir conhecimento. E aí que entra o professor como mediador. Então, a sala inteligente, que é um paradigma, um modelo de formato de sala de aula em formato de aprendizagem de ensino, é um paradigma interessante porque ele envolve novas formas de pensar o espaço físico, equipamentos e pessoas. É um novo paradigma de ensino e de educação. E dentro desse novo paradigma, nós temos as metodologias ativas e a sala invertida como exemplo. Então, as metodologias ativas é o oposto da metodologia tradicional, que toma o aluno passivo no processo de aprendizagem. A metodologia ativa, ela quebra com esse conceito tradicional de como ensinar. O aluno é personagem principal e o maior responsável pelo processo de aprendizagem. Sendo assim, o objetivo desse modelo de ensino é incentivar que a comunidade acadêmica desenvolva a capacidade de absorção de conteúdo de maneira autônoma e participativa. Que os professores possam ser autônomos e participativos nesse processo também. Que eles possam oportunizar aos alunos um espaço em que eles possam experienciar o conhecimento. Então, podemos exemplificar como metodologias ativas os projetos interdisciplinares, aprendizagem através de problemas, estudo de caso e outros, né? E um conceito muito utilizado na metodologia ativa é a sala invertida. Esse método tem por objetivo substituir a maioria das aulas expositivas por conteúdos virtuais. Então, sobre a educação 4.0 e as salas inteligentes, metodologias ativas e sala invertida, vocês podem encontrar na internet. Vocês podem colocar esses descritores, educação 4.0, salas inteligentes, que vocês vão encontrar bastante informação. E o último tema atual, mas que para nós já é muito conhecido, é a questão da avaliação mediadora e os novos instrumentos avaliativos. Então, avaliação mediadora é um termo utilizado já há muito tempo, mas ele continua sendo atualizado e reconfigurado. Então, nós não podemos falar em temas atuais da didática, em sala inteligente, sala invertida, sem nos referirmos aos novos conceitos e concepções da avaliação. A avaliação mediadora nos grupos e os novos instrumentos avaliativos também são alvo de debates e reflexões, porque de nada adianta dinamizar metodologias e ambientes de aprendizagem sem pensar em formas inovadoras de avaliação. Então, o professor ele deve adequar os instrumentos avaliativos de acordo com cada sala de aula e com as características dos seus alunos. E parafraseando Lucchese, ele diz, é preciso pensar a avaliação como um ato amoroso. Então, esses são alguns temas atuais, nós temos muitos outros, vocês podem estar pesquisando. Então, finalizando essa unidade 1, eu gostaria de reafirmar que a didática é primordial, porque ela instrumentaliza o professor de conhecimentos técnicos, didático-pedagógicos da arte de ensinar. Desejo a todos um bom trabalho e bom estudo.